Mas agora, o que estamos tentando fazer é usar esses proxies que estamos criando, como a Ucrânia, e a Geórgia não quer se tornar um desses tipos de proxies. Você já foi de certa forma, quando os russos avançaram sobre você anteriormente. Mas é isso que estamos fazendo. Estamos tentando criar proxies para fazer o trabalho que queremos contra a Rússia, que é sangrá-la até que Putin caia e a Rússia seja muito parecida com o que era quando Yeltsin assumiu. Esse é o nosso objetivo. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, do Neutrality Studies. E hoje vamos falar novamente sobre a Geórgia e os assuntos mundiais e o que está acontecendo, especialmente agora nas nações do Cáucaso, após as tentativas fracassadas dos neocons da UE e dos Estados Unidos no ano passado de orquestrar o que parecia muito uma mudança de regime, depois que o governo atual da Geórgia não foi hostil o suficiente com a Rússia. Para discutir isso, tenho comigo novamente meu amigo e colega, Lasha Kazradze, um georgiano nos Estados, e pela primeira vez, o coronel Lawrence Wilkerson, um oficial aposentado do Exército dos Hebreus, ex-chefe de gabinete do secretário de Estado e membro do grupo ativista Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Senhores, sejam bem-vindos. Gentlemen, welcome. Rose. Let's start with Georgia and then we go later into what's... Vamos começar com a Geórgia e depois podemos entrar no que está acontecendo atualmente no Oriente Médio. No ano passado, houve toda essa agitação e protestos nas ruas. A ex-presidente, Sra. Zurabishvili, disse que não deixaria seu cargo, mas no final ela o fez quando seu mandato expirou, em 29 ou 30 de dezembro, acredito eu. Agora temos conversas sobre sanções à Geórgia, não apenas a indivíduos, mas ao país inteiro. Poderiam ambos nos explicar o que sabemos sobre os planos deste comitê bipartidário nos Estados Unidos? Talvez comecemos com Larry Wilkerson primeiro e depois Lasha Kazradze. Larry Wilkerson first and then Lasha Kazradze. O primeiro comentário que eu faria é dar uma olhada na Síria e nas sanções realmente severas, porque o que realmente levou a Síria ao ponto em que Bashar al-Assad não conseguia mais se manter e seu exército não conseguia mais atuar foram as sanções. O salário médio de um tenente, por exemplo, caiu cerca de 65% a 70%, mesmo que ele tivesse uma família ou algo assim. Então as sanções foram draconianas. Tudo isso para dizer que, se os Estados Unidos quiserem impor esse tipo de sanções, essas sanções verdadeiramente draconianas, na Geórgia ou na Romênia, por exemplo, ou em qualquer outro país com o qual estejam em desacordo no momento, eles podem realmente influenciar significativamente o que está acontecendo nesse país. E eu acho que isso, se eu entendi direito, envolve meu colega da Carolina do Sul enviando uma lista para Marco Rubio de nomes individuais reais e talvez até empresas ou corporações ou negócios incorporados na Geórgia que os Estados Unidos deveriam mirar. O próprio Rubio, como senador, deveria sugerir ao presidente que os alvejássemos. Parece inconcebível, mas ao mesmo tempo tenho que dizer que é o que fazemos. É o que fazemos nos Estados Unidos. Temos o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e o Tesouro me disse há cerca de 6 meses, eu acho, que o número de países que temos sob sanção e o número de indivíduos que temos sob sanção, fiz um pequeno cálculo, e você sabe, temos cerca de 25, 26% do mundo sob sanções. É incrível quantas pessoas temos sob sanção. Usamos isso como uma arma, assim como fazemos com bombas, balas e baionetas. E não me surpreenderia nem um pouco que eles estejam mirando no partido que não gostam na Geórgia com sanções e nas pessoas que apoiam esse partido. E a razão pela qual estão fazendo isso, é claro, é porque há um governo, pelo menos essa é a minha percepção. Há um governo, por mais tênue que seja sua influência na estrutura política e no povo, que quer uma política externa equilibrada entre o gigante ao norte, capital Moscou, e os dois gigantes na outra direção, o Ocidente, primeiro a OTAN e depois a UE com ela, e Washington.
E isso para mim é uma política sensata, uma política de equilíbrio e distância, uma política que diz que estou cuidando da Geórgia em primeiro lugar. Mas não é assim que os Estados Unidos veem isso. Sim. Então os Estados Unidos e também os europeus disseram que a Geórgia precisa mudar de rumo. Quero dizer, eles disseram oficialmente, especialmente sobre a lei das ONGs, que se o seu parlamento aprovar algo com o qual não concordamos, então bem, ou você muda, ou então. E agora parece que estão pensando no então. Lasha, você pode nos contar o que sabemos sobre o que está sendo discutido em termos de sanções, ou o que já foi implementado e o que está sendo discutido? Certo. Bem, obrigado, Pascal, mais uma vez. E é ótimo ter você aqui, Coronel. Bom te ver novamente. Nunca pensei que viveria para ver o dia em que Washington, os Estados Unidos, imporiam sanções à Geórgia. Estudei e vivi nos Estados Unidos por 30 anos, e isso era simplesmente inimaginável. Então isso nos diz, e vou apenas dar uma visão geral sobre isso, e depois entrarei nos perigos que a Geórgia está enfrentando. O que acho que a Geórgia está enfrentando como resultado da ampliação dessas sanções. Isso mostra basicamente que não há um código moral no sistema internacional. Estudamos isso, aprendemos isso, sabemos disso. A Geórgia é, eu diria, a república mais comprometida com o Ocidente na região, a república mais leal na região, começando pelo seu compromisso com o Afeganistão. Você sabe, enviando suas tropas e participando da operação antiterrorista por décadas no Afeganistão, sendo basicamente franca e abertamente clara sobre o quanto deseja se juntar ao Ocidente em termos de sua infraestrutura de segurança e econômica, a União Europeia e a OTAN. E tem se comprometido com esse curso desde o primeiro dia da era pós-Guerra Fria e a dissolução da União Soviética, sem mencionar um desejo secular de se tornar parte do Ocidente. E ainda assim, hoje estamos vendo essa ridícula, na minha opinião, politização do que está acontecendo, ignorando a realidade no terreno. E isso é mais um, eu diria, tipo de último vestígio da captura do Estado neoconservador da Geórgia hoje. Embora eu tenha que ter cuidado aqui para dizer o seguinte, nosso bom amigo James Cardin me disse uma vez, quando o entrevistei, que esse tipo de instinto neoliberal, esse instinto messiânico, está tão profundamente gravado na psique política americana que a qualquer chance que tiverem, eles aproveitarão a oportunidade. Então, isso está longe de acabar, na minha opinião. Sim, estamos vendo mudanças fundamentais no sistema internacional. E sim, isso deu à Geórgia uma certa margem para conduzir uma política externa pragmática, uma política regional em relação à Rússia, que eu defendo completamente e continuarei a defender, em termos de encontrar uma maneira de sobreviver como um pequeno estado em um bairro muito hostil em relação à Rússia. Mas isso não quer dizer que mesmo sob a administração Trump, odeio dizer isso, não há garantias de que isso não se volte contra a Geórgia ou que as sanções não sejam ampliadas. Agora, a implicação concessiva aqui é que com a chegada da administração Trump, as sanções serão retiradas da mesa. Elas serão removidas. Eu não ficaria tão animado com isso. Pelo menos ainda não. Ainda há um longo caminho a percorrer. É verdade. Sim, filosoficamente falando, a administração Trump e o próprio Trump não estão, acredito eu, com disposição para se envolver em grandes aventuras. Ele tem um enorme desafio pela frente para resolver todo esse problema entre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Vamos ver o que ele pode fazer lá. Estamos vendo agora como ele pressionou Netanyahu para acabar com esse conflito. Mas você sabe, estamos vendo essas coisas, e quero olhar para isso como um padrão comum do tipo de instinto do Sr. Trump
sobre o que ele quer fazer em termos de focar, você sabe, entre aspas, na realpolitik e focar em relações internacionais baseadas em necessidades e interesses. Mas isso ainda está longe de acabar. Não há garantias de que as sanções da Geórgia não se ampliem. Embora eu dê melhores chances sob a administração Trump, essas sanções podem ser meio que retiradas da mesa. Só um segundo, porque não é apenas o Sr. Trump, certo? Pelo que entendo, houve um comitê bipartidário no Senado que estava discutindo sanções à Geórgia. Então, quero dizer, não vamos subestimar os poderes do Congresso para então exigir do Executivo que realmente imponha sanções, certo? Absolutamente. Você poderia nos atualizar rapidamente sobre o que está sendo discutido em termos de sanções? Porque já havia sanções sobre indivíduos no atual governo do sonho georgiano. Mas a discussão agora é realmente impor sanções econômicas reais, como disse o coronel Lawrence Wilkerson, em toda a economia. Colonel Wilkerson said on the entire economy. Vou responder isso em um segundo. A última coisa que ouvi hoje, antes desta conversa, foi que 14 parlamentares no Parlamento do Reino Unido estão considerando impor sanções adicionais. Então isso foi apenas algumas horas que eu ouvi. Mas para responder, voltando ao seu ponto, Pascal, sim, eu acho, sabe, se me lembro corretamente, tudo começou sancionando Ivanishvili, meio que impondo sanções parciais a Ivanishvili. Não sei se elas se estenderam aos membros da família dele, não tenho certeza. Mas foi uma sanção parcial a ele, como um gesto simbólico, uma espécie de sinal de que havia possibilidade de mais por vir. E tudo isso está sendo feito sob a iniciativa do Sr. Joe Wilson. Obviamente, acredito que em conjunto com as forças de oposição na Geórgia. E tudo isso está sob a Comissão de Helsinki no Congresso. E pelo que sei, o Sr. Wilson está liderando esse esforço. Então, o Departamento do Tesouro e o secretário Blinken também anunciaram, é claro, quando as sanções iniciais foram impostas a Ivanishvili. Mas o processo inicial, o processo geral e os esforços diários para mantê-lo vivo, por assim dizer, estão ocorrendo através da Comissão de Helsinki sob a liderança de Joe Wilson. Então, sim, potencialmente, se decidirem ampliar as sanções, isso afetará as empresas georgianas e a economia mais ampla. E Deus me livre, se a sociedade georgiana começar a sentir isso, não apenas será injusto, imoral e antiético, mas também poderá resultar em mais turbulência e agitação política, que é provavelmente o que eles estão buscando. Eles estão procurando algum tipo de, você sabe, reação política, reação social contra Ivanishvili. E eu apenas diria, como um georgiano, eu apenas diria aos meus compatriotas georgianos e à sociedade georgiana em geral, para pisar com muito cuidado e olhar isso em um nível mais profundo e perceber que tudo isso é politicamente motivado. Em outras palavras, não há razão para isso. E se você olhar para as demandas, aliás, elas são muito vagas. Em primeiro lugar, eles estão obcecados com essa ideia de relançar novas eleições, como se essas eleições não fossem boas o suficiente. E porque você sabe, esse partido venceu e é considerado pró-Rússia, quando na realidade tudo o que está fazendo é basicamente tentar sobreviver como um Estado, como um país em si. E assim, você sabe, qualquer pensamento em Washington e em Bruxelas de que a Geórgia está ficando rebelde ou fora de controle é considerado como a Geórgia se tornando pró-Rússia. Sabemos disso como aqueles que vivem, estudam e trabalham aqui, certo, nos Estados Unidos. Mas a diferença é que isso é meio que uma característica da política externa na América, certo? Mas lá, eles não sabem disso. Isso pode causar, você sabe, e pode, o que é lamentável, mas isso pode causar pânico, pode causar reações inesperadas. E eu acho que é isso que eles estão esperando. Mas a essência geral das sanções por trás disso é, de alguma forma, sem qualquer evidência, dizer à sociedade georgiana que essas eleições foram manipuladas ou falsificadas e que o sonho georgiano meio que falsificou as eleições.
E o resultado oposto está em algum lugar em um cofre no arquivo de alguém, onde você sabe eles podem dizer, oh, veja, o sonho georgiano na realidade perdeu e os partidos de oposição ganharam. Não houve nenhuma prova disso. E ainda assim, eles continuam insistindo nesse ponto. Which really begs the question, Colonel Wilkerson. Sim, o que realmente levanta a questão, Coronel Wilkerson. Duas coisas. Primeiro, a eficácia das sanções é algo que realmente precisamos discutir bem, porque por um lado, sim, as sanções definitivamente funcionaram na Síria. Por outro lado, há muitos casos em que os Estados Unidos têm imposto sanções por décadas e a mudança de regime desejada não aconteceu. Por exemplo, Cuba. Outro exemplo, Irã. Então, Coronel, você reconhece um padrão de quando as sanções dos Estados Unidos realmente funcionaram como foram projetadas e quando não funcionaram? E em segundo lugar, se como Lasha está dizendo, a Geórgia já está em conformidade com a maioria das exigências ocidentais em termos de democracia e em termos de integração de sua economia com o Ocidente, então qual seria o objetivo final de tais sanções? Bem, você realmente respondeu uma das suas perguntas, na sua própria pergunta ali no final. Não é democracia se você elege alguém que não queremos. É assim que vemos a situação. Sinto muito, mas é assim que vemos. E esse tem sido um tema comum desde Bill Clinton, desde o 11 de setembro, na verdade. E essa nova política de não aceitarmos ninguém que ameace nossa hegemonia. Se houver a menor ameaça, vamos atrás de você com sanções, força militar ou ambos. Aqui está o problema que vejo para você. Cada uma das situações que você mencionou é diferente, é claro. Trabalhei em Cuba por 11 anos, 5 deles para o presidente Obama e na diplomacia de segunda via. Estive em Havana muitas vezes. E essa é uma situação muito única. Mas acabei de almoçar com a nova embaixadora aqui em Washington e não estou revelando nenhuma confidência porque ela realmente disse isso para a imprensa relatar. Ninguém se importa com Cuba na América, exceto algumas pessoas na Flórida. Mas o que ela disse foi, você quer outro Haiti? Você quer outro Haiti no Caribe? Porque é isso que você vai ter. Muito em breve você terá 300 mil, 400 mil, 500 mil de cubanos todo mês vindo para a Flórida. Você quer isso? E ela disse, como você acha que isso funcionará com Donald Trump? Eu disse, não sei. É melhor ter cuidado, no entanto. Mas é assim que a situação está desesperadora em Cuba agora. Demorou muito para chegar lá, mas conseguimos, e Biden acabou de aliviar talvez algumas das medidas mais draconianas ao sair. Você pode não ter ouvido falar sobre isso, mas ele aliviou as sanções para patrocinadores estatais de terrorismo, porque Cuba não patrocinava terrorismo há 35 ou 40 anos, se é que algum dia o fez. E assim ele saiu e retirou essas sanções. Grande questão aqui, e isso vai estar no topo da mente dela, com certeza, a nova embaixadora. Trump as reinstalará? Rubio estará implorando para que ele as reinstale. Então procure por esses refugiados no final de qualquer maneira. Mas cada situação é diferente. O Irã tem uma situação completamente diferente. Cuba perdeu a Venezuela. O Brasil está perdido. Perdeu todo o seu apoio externo. A Rússia, claro, em primeiro lugar. Então está desesperado agora. O Irã tem a China, tem a Rússia, mesmo com o desastre na Síria. E assim, tem um pouco de margem de manobra, se você quiser. Tem frotas de navios que estão entregando componentes secretos para todo tipo de pessoas, principalmente petróleo e produtos derivados. Então, cada situação é diferente. Eu diria que a Geórgia seria particularmente vulnerável às sanções, especialmente se realmente fôssemos draconianos a respeito. Mas deixe-me voltar e tentar dar aos seus ouvintes uma visão mais ampla aqui. Devo conversar com algumas pessoas na próxima semana que estão em situações semelhantes à da Geórgia, pelo menos de modo geral, na Europa. Estamos falando sobre coisas como quando a Alemanha vai sair da OTAN. Acho que isso é iminente. Vai acontecer. Quando a França vai ter um governo. E então, quando vai sair da OTAN?
A Áustria e outros países parecem não estar mais tão amigáveis em relação à aliança e talvez nem queiram mais permanecer nela. Isso vai causar uma convulsão na política dos Estados no coração da Europa, porque a política dos Estados agora é, primeiro, restabelecer sua hegemonia econômica sobre a Europa. Sim, sobre nosso aliado. A Alemanha era a maior oponente disso. Não a Alemanha subindo no púlpito e dizendo somos seu inimigo, somos uma ameaça. Eles simplesmente eram uma potência e estavam nos ameaçando. Alguém quer discutir o Nord Stream 2 e quem realmente o destruiu? Acho que a Alemanha está em um verdadeiro dilema político agora. E não sei como isso vai acabar, mas acho que há uma boa chance de eles saírem. Isso vai realmente causar uma grande confusão. Mas neste momento o que estamos tentando fazer é usar esses proxies que estamos criando, como a Ucrânia, e a Geórgia não quer se tornar um desses tipos de proxies. Você já foi de certa forma, quando os russos avançaram sobre você anteriormente. Mas é isso que estamos fazendo. Estamos tentando criar proxies para fazer o trabalho que queremos contra a Rússia, que é sangrá-la até que Putin caia e a Rússia desapareça. Muito parecido com o que aconteceu quando Yeltsin assumiu. Esse é o nosso objetivo. Então não nos importamos com a Geórgia. Odeio dizer isso, mas não nos importamos. Nós, o povo americano, nos importamos. Pelo menos alguns de nós, provavelmente a maioria, se soubessem o que estão vendo. Mas a estrutura de poder, o Estado profundo, se preferir, o clã oligárquico que governa este país, seja democrata ou republicano, quer salvar a hegemonia americana, e acha que a única maneira de fazer isso é usar a Rússia para chegar à China e parar a China. Esse é todo o seu objetivo estratégico. E não se importa nem um pouco com qualquer aliado, amigo ou pequeno inimigo que destrua no processo. E tema dura verdade. Tenho receio de que isso esteja certo. Mas a questão então seria se esse clube, esse bastão de beisebol de sanções, é realmente a ferramenta certa para alcançar isso. E quando olhamos para a Geórgia, sim, é uma economia pequena, mas também é muito conectada, certo? Especialmente se o relacionamento com a Rússia melhorar. E, novamente, precisamos enfatizar que o atual governo georgiano ainda não tem relações diplomáticas, relações oficiais com a Rússia. Portanto, não é um governo pró-Rússia. Eles ainda dizem, tipo, devolvam-nos nossas duas regiões e retirem suas tropas de bloqueio. Deixe-me interromper por um segundo e dizer que nós também não temos. Nós nem sequer temos um embaixador russo em Washington e não temos há 7 ou 8 meses. E o último me disse, por que enviaríamos alguém para Washington? Vocês não falam conosco. Então também não temos relações diplomáticas com Moscou. Este é o nosso plano e não queremos que vocês tenham relações diplomáticas com Moscou. Então estamos em um estado entre guerra e paz neste momento? Ou em um estado muito estranho, onde uma guerra por procuração, claro, está sendo travada. E todos que entendem algo, entendem que há uma guerra por procuração acontecendo. Mas não funciona de forma tão direta como uma guerra normal. Agora, dentro dessa situação, a situação de conflito, a Geórgia, de alguma forma, se tornou um dos pilares ou um novo foco. Agora, coronel, primeiro e depois Lasha, o que você acha que um governo georgiano inteligente deveria fazer nesta situação? Eu aconselharia fazer exatamente o que você está fazendo, tentando manter um equilíbrio da melhor forma possível e garantindo que sua estrutura política seja projetada para isso. E quem quer que acabe triunfante nessa estrutura política, entende esse ponto fundamental, esse equilíbrio, em vez de ir completamente para um lado ou completamente para o outro. E entende também o que acabei de falar, que estão sendo usados. Eles são um peão no tabuleiro de xadrez. E há uma tapeçaria maior aqui também, e vou dar uma palestra sobre isso amanhã de manhã. Sabe, estamos envolvidos agora em uma reversão colossal de o quê? 3.000 anos mais 500 anos juntos, em termos de história mundial.
Tivemos uma quantidade colossal de poder cultural, informacional, de inteligência, militar, se nomeia no Oriente por muito tempo. De fato, todos os impérios estavam lá. O persa, o mogol, o mongol e assim por diante. E de repente, não foi de repente, mas cerca de 350 anos ou mais, começando com Fernando e Isabel, e a exploração do chamado Novo Mundo e tudo mais, e as toneladas de dinheiro que voltaram, impérios começaram a crescer na Europa. E o Império Britânico, é claro, tornou-se o maior de todos e nos gerou. Bem, o pêndulo está balançando de volta, e sabemos disso. Sabemos disso neste país. O pêndulo está balançando de volta, e o imã que puxa esse pêndulo é a China. E é inexorável. 1 em cada 5 pessoas na face da Terra é chinesa. 1 em cada 5 é indiana. 3 em cada 5 são asiáticas. 60% do mundo é asiático. Você está preso no meio. A Rússia está presa no meio. A Rússia está realmente presa no meio. Eles estão metade na Ásia e metade na Europa, por assim dizer. Esta é uma luta titânica e pode ser expressa em todos os tipos de artigos geopolíticos. Acabei de ler um texto de um professor de Princeton que simplesmente, flutua no éter. É tão maravilhoso. Mas o que ele está dizendo é que essa batalha está em andamento, está acontecendo e vai ficar feroz. E aqueles pegos no meio vão pagar um preço alto. E assim, tudo que você pode fazer se estiver no meio é tentar sobreviver. E eu acho que a melhor maneira de sobreviver é precisamente o que você fez até agora. Não é como meu presidente fez, George W. Bush, ficar em Tbilisi na praça pública e dizer a Saakashvili que você vai ser membro da OTAN na próxima semana ou algo assim. Isso é insano. E alguém poderia prever que a Rússia faria o que fez naquela ocasião? Assim como se poderia prever, e eu previ, que a Rússia faria o que fez na Ucrânia se continuássemos sendo tão enganosos com eles. E fizemos isso de propósito. Fizemos de propósito para levá-los a fazer algo impróprio. E eles fizeram. E então usamos isso para matar um monte de ucranianos. Mas isso não é o que nos importa. O que nos importa é que estamos sangrando a Rússia. Agora, aqui está o ponto crucial também. Donald Trump mudará isso. Donald Trump não é alguém que segue os conceitos de Halford Mackinder sobre o ponto de pivô estratégico da história e tudo mais. Ele é alguém que quer construir a Fortaleza América. Isso significa que ele vai se retrair, talvez nos tirar da OTAN, talvez partir, talvez romper o vínculo transatlântico, talvez prestar atenção na Groenlândia, no Canal do Panamá e em outros lugares como o Canadá. Eu não sei. Mas eu sei que a estrutura profundamente enraizada, financeira e de outras formas, muitos deles vivem em Davos ou frequentam Davos, BlackRock, Vanguard, State Street Group. Você conhece os nomes. Essas pessoas estão observando isso muito, muito atentamente. E eles não querem retração por parte da América. Nenhum deles quer. Então acho que a luta vai ser a luta deste século. Será? E a questão então é, como os estados menores, que acidentalmente se tornam o foco, não se tornam a grama que os elefantes pisoteiam? Porque há um problema, que é o que vimos com Salome Zurabishvili, que foi definitivamente, você sabe, ela foi instalada mais ou menos sob o governo Saakashvili, e o próprio Saakashvili foi preparado pelas pessoas de Davos e pelas redes transatlânticas. Existem pessoas que são fortemente leais ao Ocidente, e elas fazem parte do sistema político na Geórgia. Agora, quão grande é o perigo de que essas pessoas ganhem poder e depois meio que autodestruam o Estado, da mesma forma que a Ucrânia se autodestruiu nas baionetas da Rússia? Pascal, that's an excellent point. I just want to pick up on Sabe, Pascal, esse é um ponto excelente.
Eu só quero retomar o ponto do Coronel Wilkerson também. Sim, tudo isso tem uma espécie de toque maquiavélico muito ominoso. Quero dizer, você sabe, mas sem dramatizar muito, sabe, Pascal, para o seu ponto rapidamente. O que aconteceu na Geórgia nos últimos 30 anos, e desde 2003, quando Saakashvili chegou ao poder até hoje, essa formação de narrativas idealistas utópicas extremas que o povo georgiano quase instintivamente e naturalmente começou a acreditar. E então o que aconteceu é meio que por seu ponto, quais são as chances de... E então eles eventualmente se tornaram radicais. Eles se tornaram irracionais. And then they eventually became radical. They became irrational. They became fanatical, I would call them. Eles se tornaram fanáticos, eu chamaria assim, e insistiram nesse ponto com tanta frequência, intensidade e violência que o próprio ponto perdeu seu propósito. Eles nem sabem mais o que fazer consigo mesmos, além de chamar qualquer um que sugira o contrário, ou diga, sabe, talvez devêssemos apenas dar um passo atrás por um segundo e perceber que o tipo de política de agenda de liberdade à moda antiga de George W. Bush, John McCain, simplesmente não vai nos sustentar mais, certo? Você é automaticamente rotulado como pró-Rússia. Em outras palavras, a sociedade georgiana está tão radicalizada e polarizada que você é automaticamente um inimigo. Se você sugere algo inteligente, que é de bom senso, esqueça as teorias, esqueça o conhecimento profundo, sabe, apenas de forma sensata, qualquer georgiano comum, se eles disserem por que estamos lutando com a Rússia, o que podemos fazer mesmo se quisermos lutar com a Rússia? Isso é suicídio. Automaticamente você é um covarde, você é pró-Rússia e precisa sair do país. Então, deixando essa tragédia de lado, esse tipo de suicídio social de lado, o que eu também quero enfatizar é que se estamos falando sobre sanções na Geórgia, e não quero criticar nenhum outro regime ou país por aí, mas sabemos que a Geórgia é muito mais democrática do que, digamos, o regime sírio foi, ou digamos que o regime iraniano é, ou digamos o que está acontecendo em Cuba. Quero dizer, falando factualmente, quem assiste à Geórgia entende que a Geórgia é democrática. Pelo menos não é uma democracia consolidada no sentido ocidental, mas certamente é uma sociedade democrática, certo? Sua sociedade quer se tornar membro do Ocidente. Seus políticos e partidos políticos, desde o primeiro dia após o colapso da União Soviética, queriam se juntar ao Ocidente. Então, por mais imperfeita que seja, é uma sociedade democrática. Se eles estão fazendo isso com a Geórgia, e se estão meio que colocando tudo junto, dizendo, o governo georgiano, só porque eles querem sobreviver e encontrar algum tipo de terreno comum pragmático com a Rússia, de repente vão ser equiparados a, digamos, alguns autocratas reais por aí. Então, que chance temos? Que chance alguém tem nesse aspecto? Felizmente, sabemos que a literatura sobre sanções meio que nos mostra que isso realmente não funciona e não funcionou. Meu professor da minha alma mater, em Tufts, com quem tive a honra de entrevistar, escreveu livros sobre isso e ele está dizendo que não funciona. Mas a questão é, a Geórgia tem esse luxo de não ter medo, de não pisar com cuidado, porque sua economia é pequena e tudo o que é preciso é um banco cair ou uma grande empresa cair para algum tipo de pânico social se instalar. Deus me livre. E se isso acontecer, então cuidado, porque você sabe, e talvez seja exatamente isso que eu insinuei, como mencionei anteriormente, talvez seja isso que eles estão mirando. Mas de modo geral, sim. Quero dizer, você sabe, Jeffrey Sachs sempre fala sobre sua experiência com o Haiti e o regime de Aristide, e como Aristide lhe disse que tinha medo de que os Estados Unidos viessem pegá-lo. Esse é o ponto principal da história dele, sempre dizendo como começou, como as narrativas começaram a surgir, como de repente ele se tornou esse monstro ou algo assim. E as narrativas começam a ganhar força e a construir essas histórias politicamente, você sabe, construídas. Então você tem meio que, sabe, a derrubada do governo. E eu tô pensando, caramba, é isso que tá acontecendo com a Geórgia? Sabe, onde de repente agora o sonho georgiano está sendo anunciado
como algum tipo de pró-russo, sabe? Comunistas e Rússia, sabe? Porque é claro que a Rússia, depois de tomar a Ucrânia, vai entrar na Polônia e depois vai entrar nos Bálticos, então vai capturar toda a Europa Oriental. E sabe, então, mas e conhecemos esses mitos? Conhecemos essas narrativas construídas, esses mitos que, aliás, há uma espécie de reação contraditória a Conan War. Por um lado, todos entendem que esses mitos estão se quebrando e colapsando em sua própria filosofia, basicamente porque simplesmente não eram sustentáveis, todas essas mentiras. Mas, ao mesmo tempo, eles têm esse efeito colateral, certo? Para minions como a Geórgia, obviamente vemos a tragédia da Ucrânia, onde isso também pode ser muito manipulado contra países como a Geórgia, enquanto essa espécie de ordem mundial unipolar, liberal, hegemônica e neoconservadora está tentando descobrir como não perder ou como prolongar sua perda. Então a Geórgia ainda não está fora de perigo, muito, muito longe disso.